No início do filme, conhecemos o Arthur Fleck, que está nas ruas fazendo seu trabalho. Então aparece um grupo de caras e roubam a placa dele. E Arthur corre atrás deles. E ele é acertado com a sua própria placa na sua cara. E para completar, eles dão uma surra nele. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Baixinha dos Resumos. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrevam para mais notificações e sem mais enrolação, vamos para o resumo. E o Arthur frequenta constantemente um local de assistência social e ele sofre com um problema neurológico que o faz rir sem controle, em alguns momentos inapropriados. Quando ele estava indo para casa, em um ônibus, ele começa a fazer graça para um garoto, só que a mãe não gosta muito e pede para ele parar de perturbar o garoto. E nesse momento, o Arthur tem uma crise de risos e em seguida ele lhe dá um cartão que diz a respeito do seu problema. E ele trabalha como palhaço e também cuida da sua mãe, Penny Fleck, que não anda muito bem, e ele também não se relaciona muito com as pessoas, e acaba conhecendo a Sophie, que é uma mãe solteira que é sua vizinha de condomínio. Ele até tira uma brincadeira com ela. Depois que os caras bateram nele, o seu colega de trabalho, Randall, dá uma arma para Arthur se proteger. Mas durante uma apresentação em um hospital, Arthur sem querer deixa a arma cair do seu bolso. Por causa disso, ele é demitido e para completar, aquele amigo do trabalho diz que Arthur queria comprar a sua arma. E completamente desconsolado por perder o seu emprego, quando ele está dentro do metrô, chega 3 acionistas das empresas Ewing e começam a fazer graça com uma mulher. Até que o Fleck começa a chamar a atenção desses caras com um ataque de risos. E eles se aproximam dele e começam a fazer piada. E logo depois ficam com raiva dele. E logo começam a bater nele. Só que de repente ouve-se um tiro. E é o Arthur que começa a atirar nos caras, que acaba matando 2. E um foge, mas Arthur o persegue e o mata também. Logo, ele vai a um banheiro e começa a dançar e vemos que ele amou o que acabou de fazer. E sabe a moça que é sua vizinha? Ele vai até o AP dela e a beija. Logo, começa a aparecer nos noticiários a morte dos 3 caras no metrô. E, junto, um protesto com pessoas com fantasias de palhaço. Logo depois, o Arthur é noticiado que o local de assistência social irá fechar e ele ficará sem os seus remédios. E com tudo o que acontece, simplesmente o Fleck está gostando. Em uma apresentação de stand-up de Arthur, a Sophie vai vê-lo. E no começo ele vai meio mal e todos riem. E logo vemos que ele se sente mais feliz. Quando ele chega em casa, ele coloca sua mãe para dormir e encontra uma carta que ela escreveu. E acaba descobrindo que o Thomas Wayne é o seu pai, ou talvez não seja, não sabemos. E acaba indo na casa dele. E lá, ele encontra no jardim o Bruce Wayne lá, mas logo chega o Alfred e diz que não houve nada entre a mãe dele e o Thomas. E fala que ela via coisas. Então o Arthur vai embora, depois de agarrar o mordomo pelo colarinho. Quando ele chega em casa, ele descobre que sua mãe havia sofrido um AVC e vai com ela para o hospital. Só que chegando lá, logo ele é interrogado por 2 detetives, que acham que ele está envolvido no crime do metrô. Enquanto Arthur estava com sua mãe no quarto do hospital, ele assistia TV no programa do Mary Franklin. E ele passa a debochar do Fleck. E as pessoas rindo dele, só que era coisa da cabeça dele. Mas depois de uns dias, Arthur vai em um evento, onde Thomas estava lá. Só que ele acaba discutindo com um homem lá, que fala da mãe dele. E então Thomas acaba batendo em Arthur. Depois, já em casa, o Arthur é convidado a ir no programa do Franklin. Quando ele vai ao hospital e rouba a ficha de sua mãe, ele acaba descobrindo que foi adotado e que ela tinha um namorado abusivo que agredia ele. Nesse momento, o Fleck começa a rir, mas ao mesmo tempo ele mostra tristeza e sentindo muito mal
com o que descobriu. Ele vai na casa de Sophie, mas ela demonstra não conhecê-lo. E com isso, descobrimos que não houve nada entre eles dois e que só foi imaginação da cabeça de Arthur. No próximo dia, o Fleck vai ao hospital e acaba matando a sua própria mãe. E quando ele chega em casa, ele simplesmente começa a se arrumar tranquilamente para ir no show do Murray e faz aquela transformação dele, pintando o cabelo de verde e o rosto de branco e toda aquela maquiagem lá que ele faz. Então, de repente, aparecem dois amigos dele em sua casa, o Randall e o Gary, e ali eles conversam até que o Arthur mata o Randall, mas ele simplesmente deixa Gary ir embora depois de presenciar tudo aquilo. Logo em seguida, o Arthur sai do prédio todo arrumado e feliz, dançando como se nada tivesse acontecido. Mas logo, os detetives aparecem o perseguindo e ele sai correndo e ainda é atropelado por um carro, mas logo ele entra em um metrô que estava cheio demais, estava uma zona toda. E o Fleck ainda atira em um cara. E o detetive tenta tirar sua arma, mas ele consegue sair da zona toda do metrô bem tranquilo. Logo ele chega e é recebido por Murray. E ele já vai logo fazendo aquela entrada dele extraordinária. Mas quando ele está conversando com todos, ele começa a fazer umas piadas muito pesadas. E logo ele começa a contar que foi ele quem matou os caras no metrô. E ele mata o próprio Murray em seu programa. E logo o Fleck vai preso, mas de repente alguém bate com uma ambulância no carro da polícia. E Thomas tenta fugir com a sua família desse caos, mas aparece um cara e mata ele e sua esposa. E o Fleck é levado, e quando ele acorda no meio de uma multidão, ele simplesmente começa a dançar. E quando Arthur Fleck vai parar no manicômio, ele pensa em uma piada e fala que sua psiquiatra não entenderia. E de repente sai da sala com seus sapatos sujos de sangue, deixando as suas pegadas no corredor. Então é isso, minha gente. O resumo de hoje foi sobre o Coringa. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo resumo.